Olá, como vai? É uma imensa alegria poder estar aqui. Eu vou fazer essa live para conversar com Virgília Borelli. Ela é terapeuta de EFT, TFT, constelações. E a minha intenção é trazer mais informações. Uma pessoa muito experiente, porque ela já tem 49 anos de casada. Então, só estou aguardando que ela entre, né, aqui no grupo e já nós começamos a entrevista. Deixa eu botar aqui que tô no ar, que aí ela já vem. Ai, coisa boa. O pessoal vai chegando devagarinho. Eu quero fazer para ela perguntas importantes, aproveitar a experiência não só de uma terapeuta, mas de uma pessoa que tem um relacionamento longo, mais longo que o meu tem 8 anos. E o caso da Virgínia é que ela já tem 49 anos de casada. Então, ano que vem ela vai para as bodas de ouro, né? Bem faceira que ela tá. E deixa eu ver onde é que ela tá aqui. Onde é que ela tá? Só um momento aqui. Entra na sala. Estamos só esperando que ela entre na sala. Não, Virgínia, entra na sala, eu te amo, tá? Tá. Cadê a sala? Entra no Instagram de novo e tu vai ver aquela bolinha lá em cima. É o mesmo procedimento do outro dia. Eu não tô achando você aqui em cima. Mexe o dedinho lá em cima na tela, vai aparecer quem tá live, ok? Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Você me chamou. Agora eu preciso fechar o que você entrou aqui. Porque eu também tô conectada no meu celular. Eu tô em 2 celulares. Achei. Achou? Achei. Beleza. Achei! Go live. Terapeuta. Vamos lá de novo. Virgínia Borelli. Chamando a Virgínia. Câmbio. Responde, Virgínia. Ei, legal! Tá respondendo! Uhul! Vamos. O erro foi meu porque o meu celular também, os 2 celulares estão conectados na conta. Aí quando chamou lá, porque tu estava me chamando, e aí eu atendi lá sem querer. O erro foi meu, desculpe. Tá? Eu também estou tentando aprender. Então, boa tarde. Que delícia. Boa tarde, Maravilha. uma delícia estar com você aqui, Virgínia Borelli, terapeuta de EFT, TFT, constelações familiares e uma pessoa muito experiente em relacionamentos, 49 anos de casamento, né, Virgínia? Sim, uma vida. Uxi, se for pensar. É uma vida, às vezes até mais vidas, né? Porque a gente vive tantas coisas, tem tanta intensidade dos relacionamentos e tanta Sim. profundidade, tanta descoberta, pelo menos eu vejo assim em mim, né? Que quando eu percebo assim uma pessoa com 49 anos de casado, os meus pais foram casados por 24 anos, mas foi assim a trancos e barrancos, né? Eles se separaram quando tinham 24 para 25 anos de casado. Tá. Assim, me conta, antes do casamento, vocês já se conheciam? Como é que foi? Fala um pouquinho, assim, a respeito. Eu conheci meu marido, eu tinha 14 anos e ele 17.
Aff, Maria. Então, assim, ele foi o meu primeiro namorado, o único homem da minha vida. E Sim. nos conhecemos, depois de 3 anos e pouco, nos casamos. Dali 6 meses eu engravidei. A gente se conheceu, eu estava começando o curso de magistério. Quando eu terminei o Sim. curso, marcamos o casamento. Nos Aham. casamos, demorei 6 meses e engravidei do meu primeiro filho. Ah, sim. Aí temos um casal de filhos, graças a Deus, maravilhosos, muito bem casados, Coisa e boa. uma neta fantástica, que já está com 23 anos, e Ai, já é 4 uma moça. netos. 4 netos? Sim, o meu filho tem essa menina maravilhosa e a minha filha tem 4 garotos. Assim, Ah, 17 anos, 11 anos, e ela terminou com gêmeos, que hoje estão com 8 anos. ai, que beleza! Gêmeos? Gêmeos, é linda! Uns meninos maravilhosos, assim, toda a ternura, muito amorosos. E eu sou aquela avó super apaixonada pelos 5. Então, a vida vai ficando muito gostosa, Lara, porque a gente aprende com o marido a aceitar a família do outro, a aceitar a outra parte da história. E aí as coisas vão se encaixando, porque os filhos são nossos, os netos são nossos, e isso sim. torna os laços cada vez mais fortes. É muita cumplicidade. Ah, e eu percebo assim na tua fala também, Virgínia, um dos itens que eu botei na minha lista, que eu botei uma lista de 5 itens aqui para a gente falar sobre erros que liquidam com os relacionamentos, né? Mas assim, ó, eu percebo bem claro a questão de que se eu quiser fazer as coisas somente do meu jeito, Tá ferrado. se eu quiser encarar os outros dentro de modelos, aí é o segundo ponto, né? Porque o primeiro é ligado ao controle Sim. e o segundo é ligado a modelos, padrões, crenças limitantes, mitos, né? O que é uma boa mãe, o que é uma boa sogra, o que é um bom pai, o que é uma boa avó, né? Então, se a pessoa ela deixa de fazer esses 2 itens ou ela opta, na verdade é uma opção, né? A gente opta por ter uma convivência que a gente respeita o outro, Exato. É assim, como ele é. na minha história, Nara, eu me casei muito jovem, né? Era uma menina, apesar de que, aquela época, a gente amadurecia mais cedo. É, uma mulher de 30 anos já era uma velha, uma senhorinha, né? Não digo Assim, velha no sentido pejorativo, mas já era uma senhorinha, uma senhora de respeito, né? As mulheres de 30 já tinham, fora terem casado, já tinham seus filhos meio crescidos, né? Já tinham, tinham uma condição social diferente do que a gente tem hoje, né? exato. E aí, assim, eu me casei muito jovem, então é lógico que errei muito no relacionamento. Uhum. Mas nós, os dois éramos jovens e inexperientes, e a gente foi aprendendo junto. E o que fez diferença? A decisão de fazer dar certo. Por mais que Hum, tenha problema, a gente vai correr atrás da solução. sim. Eu aprendi muito cedo e acredito nisso como verdade. Sim, Tudo aquilo que nos aflige, a gente tem que consertar dentro da gente para poder dar certo com o outro. sim. Então, houve essa decisão. Nós queremos fazer dar certo e vamos aprender juntos, por mais que às vezes seja difícil. E aí não tem aquela história de consertar o outro, né? Não, 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 não.
É a Todo mundo está em construção. Sim. Então, assim, eu também vejo como um grande erro entrar na relação, né? Seja ela duradoura ou não, de 1 ano, 5 anos, 10 anos, 50, não importa. Tá? Mas é achar que o outro tem um defeito, que tem algo errado nele, e a gente precisa consertar, e na verdade está todo mundo em construção. Todo Exato. mundo é uma obra inacabada. Sim. Já diz Bert Hellinger, o perfeito não tem função. A gente está aqui para evoluir. Quando não tem mais conflito, não tem mais dificuldade, é hora de morrer. Perde o sentido da vida. Eu vejo a dificuldade como um desafio, entendeu? Para te conhecer mais, para que a gente possa fazer mais a viagem interior. Algo a superar, né? E aí a gente vai. E é muito interessante que, assim, quando um casal se apaixona, de modo geral, um quer impressionar o outro com algo que não é real. E não precisa, porque naquele momento os hormônios estão à flor da pele e são eles que falam mais alto. Aí, E daí nem precisa impressionar muito, né? exatamente. É só deixar a natureza agir, né? E nesse momento, as pessoas querem impressionar. Depois que baixam os hormônios, que é a hora de construir o amor, o relacionamento, aí esfria e começa a pôr defeito um no outro. Então faz ao contrário. Quando não precisa, quer impressionar. Quando precisa, muitos desistem. Porque aquela imagem da perfeição não existe, não é sustentável. Então eu vejo. E muitas vezes a pessoa está entrando na relação, ela está procurando uma bengala, né? Ela está procurando alguém que resolva um problema que nem ela mesma está afim de resolver. Com certeza. Por exemplo, a carência afetiva. A pessoa está carente, está se sentindo para baixo, está com baixa estima. E aí ela busca fora, porque ela não resolveu as questões lá com as histórias e ficarem impressas no corpo, das questões de pai e mãe. Sim. Ela busca esse reconhecimento no par romântico. Exato. E aí ela toma cacetada. Aí porque ela toma lambada. Conta, né? Nós já sabemos que ninguém dá conta daquilo que ficou lá da infância. Às vezes até da gestação. E aí, nesse momento, a EFT me ajudou muito, porque quando eu conheci, foi uma paixão muito grande, sabe, Nara? Eu peço licença para você para contar assim, um pouquinho de como foi. Eu conheci, a princípio, com o André Lima. Foi o primeiro que eu ouvi falar de EFT. Inclusive, eu cheguei a participar de curso presencial dele em São Paulo. Eu participei de curso presencial dele em Porto Alegre. Tá. Depois dele, eu conheci o professor Mizugi, através da internet. Foi fantástico para mim. Então, foram pessoas que foram me ajudando a me estruturar, né? Cada um no seu momento. E através do professor Mizugi, eu conheci você. E assim, cada um com a sua parcela de amor no coração. Quando eu conheci EFT, Nara, eu estava numa situação que eu queria resolver várias coisas. E naquele momento, eu já tinha os filhos casados e meu marido trabalhava o dia todo. Eu passei uma semana limpando 8 horas por dia, porque eu fiquei fascinada pelo processo. E pela cura que é possível atingir, né? Pela transformação, pela percepção. Sim, então assim, eu me encantei porque
eu fui com o André, a aula dele foi excelente, e eu trouxe motivação e ferramenta. Então, esse lance do EFT dá muita ferramenta para a gente, eu acho fantástico. E aí eu peguei aquele processo da paz que é ensinado e trabalhei. Assim eu fiquei, e de repente eu me vi terapeuta, não era esse o objetivo inicial. O objetivo inicial era cuidar de mim. Mas aí começa, conta para um, conta para outro, de repente eu comecei a trabalhar porque as pessoas pediam. Sim. E alguns anos depois, eu conheci Leandro Percário, do TFT. E fiquei encantada também, porque é uma pessoa maravilhosa e porque eu nunca consegui aprender inglês. E o Leandro traduziu o material do Dr. Roger. Aí fui e fiz os cursos com ele. Então, são pessoas que me ajudaram a estruturar quem eu sou, facilitaram muito o meu percurso em todos os níveis de vida. O meu casamento hoje é muito melhor do que antes de conhecer toda essa técnica maravilhosa. E o que tu acha assim que melhorou, que foi a chave, que rodou a chave para ti, no sentido assim que deu aquele estalo, é isso que tá faltando para uma relação melhor? Aquela história simples assim. Pera lá, eu tô incomodada com isso, eu vou para mim. Então, antes de falar com o outro de qualquer jeito, no auge da emoção, eu vou para o banheiro fazer FT, TFT e vou cuidar da minha emoção. Eu vou me pôr em equilíbrio, porque quem está em equilíbrio fala tudo o que precisa sem ofender e sem magoar. Então, aí consegue decidir, resolver. Porque não tem o peso da emoção, né? Porque o peso, isso que as pessoas precisam entender, o peso da emoção é um campo de força que fica cutucando o outro. E aí, claro, o outro vai só reagir à nossa ação. Sim, e a chave foi essa, porque assim, graças a Deus já faz um bom tempo, né, que eu conheci toda essa maravilha. Então, os últimos anos de casamento têm sido de muito mais cumplicidade e amorosidade. E eu percebo assim a tua capacidade de assumir, protagonizar a tua história. Sim, com muita força e muito orgulho. Sabe, aquela coisa de dizer assim, pera um pouco, eu pisei na bola aqui, tá bom, qual é a ferramenta que eu tenho para resolver? E você é testemunha de que quando eu não dou conta, eu te peço ajuda. Assim como eu peço também. Por aqui. Então, é por isso que eu posso te ajudar, né? Eu na EFT. Oi? Confio muito em você, porque o calo aperta, eu sei onde buscar ajuda, porque não é porque eu sou terapeuta hoje, graças a Deus, com bons anos de prática, dou conta de ajudar muita gente, que eu amo também as pessoas e o trabalho, mas quando pega pesado, eu também preciso de ajuda. E aí... eu também. Uma vez por ano eu busco alguém para eu ir nos pontos cegos. Exatamente. Faz toda a diferença a gente ter em quem confiar, né, para essa hora. Porque é real, que é muito mais fácil enxergar no outro e ajudar o outro do que a gente mesmo. E me diz uma coisa, como é que foi a percepção, que sensação te deu depois de se encontrar com todas essas ferramentas, né? E ter acender a luzinha, né? Porque eu chamo o momento do insight, do aha moment. Nos Estados Unidos eles chamam de aha moment, que é aquele agora eu entendi. Sim. Como é que foi para tu lidar com as culpas de olhar para trás e ver o que não deu certo, o que tu fez e poderia ter feito diferente? Como é que foi isso, assim, no início, e como tu percebe isso agora?
Lá no início foi um misto de dor e de alegria, porque ao mesmo tempo que eu tomei consciência da extensão, eu já tinha ferramenta para resolver. E então vamos trabalhar. Agora é meter a mão na massa, né? Se eu quero pão, eu tenho que sovar. Por isso que eu digo para você que não foi uma nem duas vezes que eu cheguei a ficar 8 horas num dia trabalhando. E eu lembro que uma vez eu fiz um intensivo de final de semana. Foi assim, eu me dei conta que eu tinha uma sensação muito desconfortável com uma música. Tá. E aí eu comecei a ouvir aquela música fazendo EFT. Porque eu chorava compulsivamente com aquela música. E a música nem era uma música, assim, incrível. Mas era uma música meio triste, assim. Contava a história do verão que estava terminando e eles iam ter que se separar, né? Tá. E aí eu chorava compulsivamente com aquela história. Eu disse, sabe uma coisa? Eu não consigo identificar qual é o ponto, mas vamos fazer EFT com a música. Eu passei os 3 dias fazendo EFT com aquela música. Sim. Quando eu acordei na segunda-feira, eu disse, eu já sei o que eu preciso fazer. E aí, primeiro ponto, eu descobri que por medo de perder quem eu amava, eu não estava falando as coisas que eram necessárias para aquela pessoa. Sim. E aí, quando eu me dei conta deste ponto, eu digo, né? Porque daí tu cura isso no corpo, porque a EFT promove isso, a EFT, tu cura isso no corpo, na tua malha energética, chamadas de meridianos. E aí, o que aconteceu? Na segunda-feira, eu falei o que eu tinha por falar para aquela pessoa, e eu pensei, bom, se agora ela me der o pontapé no traseiro, eu tô de consciência tranquila. E o mais interessante, essa pessoa me admirou por isso. É porque quando a gente está em equilíbrio, a gente não tem a intenção de ofender nem de magoar, né, Nara? Aí, e era uma coisa a pessoa recebe desse jeito. Aquela pessoa precisava ouvir aquilo, era o que estava no meu alcance para auxiliar aquela pessoa, era a minha parte na relação que eu precisava fazer. Tá. Então, assim, por medo de ser mal interpretada, por medo de ser abandonada. Aí eu fui nas questões de abandono, né? Anteriores. Porque daí, né, bateu do eu é meu, então eu preciso ir na origem da história. Até quero te dizer com muita alegria que o grupo de desafio pelo WhatsApp está lotado. Ai, que joia! Está lotado sobre relacionamentos top ao início, né? Que é onde eu vou ensinar para as pessoas através das ferramentas e a gente vai praticar como eu organizei nesses 10 anos essas ferramentas que me fizeram emergir, né? Da baixa estima, que me fizeram emergir da questão de controlar o outro, que me fizeram parar de ser mãe do casal. Ai, que também é terrível, né? Posso falar uma coisinha, Nara? Claro. Eu vou falar isso para as pessoas, sabe? A mulher, quando ela se veste de Amélia ou de mãe, ela corre o risco de perder 2 vezes. É uma judiação. Por quê? Se ela ofende tanto esse homem que ele fica do lado da mãe, ela perde. E se ele fica com ela, é muitas vezes uma frustração na cama. Difícil sustentar tesão pela mãe. As meninas precisam saber disso. É importante, é coisa a nível inconsciente. Ganha a mulher que respeita. Mãe, todo mundo já teve. Exato. Agora a esposa foi uma escolha consciente para ser a parceira, para ser a cúmplice, para ser aquela escolhida, né, para todos os momentos. Então, não pode ter confusão. Eu era muito jovem quando eu ouvi isso pela primeira vez. Nunca chame o seu marido de pai, porque tem essa história, né? Os filhos nascem, acha bonitinho o papai, e a mãe vê,
o papai e a mamãe, gente, estraga o prazer, estraga o tchan da relação. Eu queria muito Sim. dar esse recado, porque eu acho que é muito verdadeiro. Muito importante, porque essa questão. Eu lembro que o Gaspareto falava. Tu te lembra do Gaspareto, né? Sim, O espiritualista independente. Ele fez a passagem. Não sei se foi no início desse ano ou foi no final do outro, mas a questão toda ele dizia muito isso, e eu ouvi muito durante muitos anos os áudios dele para ver se aquilo entrava na minha cabeça, né? Homem e mulher não é remédio. E nem outro emprego. ponto, ele dizia que nenhum homem gosta de dormir com a mãe todos os dias. Sim, sim. Né? E essa coisa de o homem ou a mulher, o par na relação, porque hoje a gente sabe que a relação, hoje a gente não pode dizer só dizer assim, homem e mulher, mulher com homem com homem, hoje tem tudo, né? Mas a gente tá falando de relacionamentos. Aqui a gente não tá querendo padronizar nada, a gente tá querendo dar a oportunidade para as pessoas serem felizes nas relações que elas escolheram. Sim, com certeza. E essa questão de o par ser o remédio, a pessoa que a gente busca para se relacionar ser a oportunidade de sentir bem-estar, a oportunidade de ser amado, a oportunidade de ser visto, a oportunidade de ser querido, né? A oportunidade de ser valorizado. Tá tudo errado, né? As pessoas precisam entender isso, como é importante. E assim, eu fiz questão de convidar a Virgínia, porque é justamente trazer a tua experiência como mulher casada há tantos anos, tá? E como tu foi te transformando no teu melhor, na tua superação do lado vítima, no lado coautor da própria história, né? Exato. Autorresponsabilidade total, até assim, Nara, com muito amor para poder deixar isso para os filhos, para os netos. É muito gostoso. Eu sou alucinada pelos meus netos. E essa minha neta, que já está com 23 anos, a gente tem uma abertura total, então a gente fala sobre tudo. E para mim é muito importante que eles sejam muito felizes, com menos dificuldades do que eu tive. Então, sim, eu batalho o tempo todo no meu autoaprimoramento, a busca, assim, a gente não para de estudar, né? Fazemos 1000 cursos, e a cada curso a gente percebe que consegue melhorar um pontinho. Então, vamos lá, é incansável o trabalho para poder justamente limpar os bloqueios e deixar uma situação melhor para eles, com mais clareza. E aí, há essa coisa de eu sou responsável por mim, sabe? Tem carência? Eu tenho que dar conta. Eu cuido da minha criança interior. O trabalho com a constelação também ajuda muito, porque tem muitos parâmetros importantes, né? As ordens Sim. do amor ajudam muito. E eu busco o tempo todo divulgar, ensinar e vivenciar isso para que quem está mais perto de mim possa ser beneficiado, né? Então, assim... E o bacana é poder usar ferramentas conjugadas, porque já que o ser humano é complexo, por que não usar ferramentas conjugadas, né? E por que não existe uma ferramenta soberana, você concorda? Eu uso a ET como carro-chefe, mas eu precisei acoplar ferramentas de autopercepção. Sim. Algumas eu criei, algumas eu uso de outros especialistas, né? Algumas eu adaptei, né? E tudo isso para perceber onde é que eu estou no meio dessa poeira toda. Exato. Né?
Onde eu estou no meio do furacão? Eu posso estar no olho do furacão, onde eu não percebo nada, porque o meio do furacão não tem tempestade, não tem nem vento. Mas onde é que realmente eu estou? Será que não foi só me acostumar à questão? Né? E eu percebo, assim, muito das tuas escolhas, assim, né? O quanto tu cansou de episódios desagradáveis e tu começou a buscar. Para mim, essa busca é muito antiga, ok? Deixa eu ver quando é que eu comecei a buscar. Há mais de 30 anos. Mas é que eu encontrei nesses últimos 10. Tá? E para ti, como é que foi? Quando é que tu começou a buscar melhorias para ti? Quando é que foi isso? É que nem eu, assim, um tempão que já tá na jornada? Eu comecei a buscar, Narinha, eu acho que logo que eu nasci. Porque eu, no fundo, me defino como uma inconformista. Eu não consigo entender que a gente esteja nesse mundo para sofrer. E quando vem a dor, eu quero entender para quê? Qual é a utilidade? Se não tiver utilidade... Não para ficar de mimimi, né? Não. É para saltar, sabe? E então eu procurei desde muito cedo, eu nunca me conformei com essa história, é assim mesmo, é Deus que quer. Imagina, meu Deus não é esse. Não serve assim. O Deus do bem, do melhor, da conexão, da gente ser um pedaço desse todo poderoso. Eu sempre acreditei que para existir, tudo que existe tem uma função. Se tem uma função, eu tenho que entender o caminho. Por exemplo, eu foco muito na busca da autocura. Eu estudo quase que dia e noite buscando a autocura do corpo nos níveis físico, mental, emocional e espiritual. E por quê? Porque eu vejo a doença, os sintomas, como caminho, não como castigo. Se é um caminho, eu tenho que conhecer o mapa para chegar onde eu quero, que é a cura. O ponto A tu já conhece, que é esse emaranhado no velo de lã, todo enroscado lá, amarrado, atado, cheio de nó. Exato. Agora eu quero... Agora, para onde eu quero ir a partir daí? O ponto de conforto, de esclarecimento, de utilidade, de crescimento. Assim, eu acredito e sempre acreditei que a gente só nasce para evoluir. Então, temos que fazer a nossa parte. E muito cedo eu aprendi que quem tem que cuidar de mim sou eu. Então, não adianta terceirizar. E aí, as coisas foram acontecendo, porque nós sabemos que quando a gente está pronto, o mestre aparece. E aí fui aproveitando cada pedaço da jornada. Sempre estudei muito e sempre tive muita clareza. Tem obstáculo, é para ser superado. Não é para ser posto debaixo do tapete. Por isso, eu corro tanto atrás. E assim, eu acredito nesse caminho com uma força tão grande. Porque tu tem muitas provas que funcionam, né? Exatamente. Mesmo quando eu vivo experiências difíceis a nível, em todos os níveis. Por exemplo, nesses últimos anos, meus pais mudaram de plano. Isso não é uma situação agradável nem confortável. Viver o luto é difícil. E, assim, um pouco antes da minha mãe partir, nós tivemos aqui em casa um assalto à mão armada. Ixi. Uma situação delicada, porque na época eu procurei tua ajuda também. Uma invasão, né? Houve uma invasão no espaço de vocês, e isso lembra a gente se sentir sem pertencer a nada, que cada um, qualquer um, pode chegar e levar o que quer, né? Que é o lado da vítima também. Então, assim, eu e meu marido demoramos 40 anos para construir a casa que nós sonhamos a vida toda. De repente, essa casa era novinha quando ela foi invadida por ladrões à mão armada, que nos colocaram no chão de bruços
com arma na cabeça e remexeram em tudo o que era nosso, a gente ouvindo aquele barulho 100% impotente. Então, eu fico pensando, se eu não tivesse ferramentas como EFT, TFT, constelação para me apoiar, a sensação era de loucura. Sim. Mas, com todas essas bênçãos, deu para resolver. E assim, o assalto aconteceu num dia, no dia seguinte eu passei o dia inteiro fazendo o filme que você ensina e fui limpando. E para quê? Para reconstruir como uma pessoa forte. Tá bom. E principalmente tirar o trauma do corpo, porque o corpo ele fica traumatizado, ou seja, fica a mácula da química produzida durante o evento, tá? Do trauma em si, que isso é como tu ir lá e quebrar uma coisa que é contínua, tu quebra. Exato. Né? Tem o antes e o depois do trauma. Eu lembro quando eu fui assaltada. Eu fui assaltada em, deixa eu ver que ano foi aqui, início de 2010. E eu tinha a sensação da moto parando. Quando eu ia atravessar a rua e eu escutava barulho de moto, parecia que a moto estava parando e começando tudo de novo. Ok? Então eu estava sempre em estado de choque, assim, sempre tenso, assim, né? Eu andava pela rua tensa. E eu lembro que na semana seguinte eu precisava ir a São Paulo. E foi com a EFT que eu resolvi a questão. E foi trabalhando justamente nisso, no trauma, no evento, no som, todas as coisas que me remetiam ao desconforto daquela questão, inclusive o lado vítima, inclusive a questão, o lado vitimado, né? Porque não tive como me defender. Mas eu te digo que quando eu me dei conta que ainda era o meu lado vitimativo, até a bolsa eu recuperei com todos os documentos. Tá. Okay? Então, é muito assim, de o que a gente pode aprender com essas circunstâncias que a gente considera chulas, que a gente considera dramáticas, que a gente considera horrorosas. Eu lembro que aqui eu tive um último item que eu quero contar, mas eu acho que é importante também, assim, já que a gente está conversando sobre essa questão de onde usar a EFT, né? Em todas as relações que a gente tem, relações com meus bens também, né? Com o que a gente tem de casa, que nem tu tá falando, né? Invadiu a casa, porque a casa física, ela é a casa mental, é o reflexo da casa mental. Então aí, quando teve uma enchente aqui, eu lembro que eu sentei e aquele dia, que nós ficamos com 50 centímetros de água nas garagens e no térreo, eu moro no terceiro andar, então minha garagem entrou água, que quando ela desceu 24 horas depois era uma lama, assim, né? Coisa nojenta. E aí, eu lembro que eu fiz EFT para entender por que de tudo aquilo. E o insight que me veio foi: todos os atingidos têm questões emocionais para curar. E dependendo do nível que foi atingido, mais grave ou mais suave. Sim. E aí eu lembro que eu fui nessas questões. E eu até ajudei uma vizinha, que ela disse assim: Nara, eu vi as fotos do meu antigo casamento flutuando dentro do apartamento. Eu disse assim, isso aí, tu teve um casamento muito difícil, o marido era alcoólatra, né? Eu disse, tu precisa limpar isso aí. Tu precisa ter uma técnica para limpar isso aí. E aí ela aplicou a técnica e hoje ela é casada, super feliz, ela vive uma vida super gostosa com os netos, que aí vieram os netos depois, né? Ela não quis ter filhos com esse novo marido, mas ela teve 20 anos de superação, né? Após essa separação difícil, esse casamento difícil, e ela conseguiu em seguida reestruturar a vida dela. Ela queria um outro parceiro, mas ela não queria um alcoólatra, né? Claro. Ela não queria os traumas. Então, aí, eu lembro que quando eu contei para ela, olha, o que me veio com as práticas de EFT é que eu precisava, e todos os atingidos precisavam resolver as questões emocionais. Sim.
Tá? Então, assim, assim, era surreal. O pessoal passava com um colchão na cabeça, com água até o joelho, Vi enchente também na linha. tá? E era água de esgoto junto com água represada, que também tem essa simbologia, né? Então é Sim. tudo nos relacionamentos, é como tu te relaciona com o pessoal, as pessoas da tua origem, é como tu te relaciona com teu passado, é como tu te relaciona com os traumas, tá? E principalmente não assumir papéis que não são os teus. Tu é esposa, tu é esposa. Tá? Então, puxa vida, eu fico muito contente. Eu gostaria que tu fizesse as considerações finais, Virgínia. Não sei se tu quer complementar também mais alguma coisa disso que eu tô falando, né? É assim, eu acho que a gente concorda em quase tudo, eu tenho muita sintonia contigo. Assim, não encontro palavras para dizer da minha alegria hoje de estar aqui, porque você é uma pessoa que eu admiro tanto, que já me ajudou tanto, que eu confio, e assim, tem um papel importante na minha história, na minha melhoria, faz parte, é coração. Coisa É boa. muita gratidão por estar aqui. E com o passar do tempo e toda essa busca, o que fica cada vez mais claro, nada é por acaso, tudo tem função. Então, a gente busca no nosso âmago, porque tudo que está fora e nos incomoda, também nós temos dentro. Assim como todo o amor que a gente é capaz de sentir também está dentro. E Sim. a EFT e TFT, na história do assalto, principalmente, me ajudou muito a separar o que era meu e o que era do outro. Assim, eu fui atingida, quais os sentimentos que vieram para mim? E qual é o papel do assaltante em si? O que é para não misturar as coisas, para não me sentir vítima? Não, de repente, eu podia dar um jeito naquilo. E nessa hora foi você com o EFT, Leandro Percário com TFT, que me ajudaram, porque o primeiro conflito que eu senti, Nara, olha, eu queria falar isso, foi assim, meu Deus, como eu atraí isso para mim. A Naquele culpa, momento, né? eu Quer ser disfarçado de acreditava uma culpa, né? que eu tivesse atraído. E Leandro me falou uma coisa que fez toda a diferença. Ele disse, Virgínia, muitas vezes nós vivemos situações não porque nós atraímos, mas para a gente conseguir ser melhor e ajudar muitas outras pessoas. Isso fez muita diferença. Ele disse para mim com todas as letras, essas situações difíceis despertam em nós muito mais compaixão. Então, essas ferramentas todas, esse entendimento, esse convívio com esses que eu chamo de meus mestres, que é você, professor Mizugi, Leandro Percário, André, são pessoas muito queridas e a gente continua aprendendo, né? Então, graças a Deus, é muita gratidão por toda essa possibilidade. E a possibilidade da internet, né? Porque se não fosse a internet, eu não teria conhecido a EFT. Nem eu. Porque eu me encontrei num site. Eu também. Tá? E eu não poderia ter curado tudo isso que eu já curei nas minhas relações. Exato. Eu não poderia estar te ajudando, porque eu tenho uma vivência prática. E a gente não estaria aqui, entende? É um efeito dominó em que a gente move uma pecinha e isso se propaga pelo universo. Exato, hoje o alcance é universal mesmo, né? Então, assim, e deixar claro para as pessoas que nós não somos concorrentes, nós somos parceiras. A gente e se tá todo mundo apoia. aí no exercício. Exato, e o que nós queremos é um mundo melhor. E então, não tem essa coisa, né?
tudo que é bom, tudo que vem para ajudar, cabe junto. Sim, com certeza. Eu fico muito contente, assim, com a oportunidade que tu me deu, assim, de vir, de ser pronta na resposta. Ah, eu quero fazer, daqui a 3 dias tu vem, tu disse vou, tu disse na hora, né? Não ficou esperando uma outra oportunidade, um outro momento, ou aquela história, não sei se eu tô pronta, não teve nada disso contigo, eu achei tão maravilhoso, Ah, né? posso te contar um segredo? Pode? Só para você e o mundo inteiro? Me conta. Era um sonho meu estar contigo. Ah, legal! Tu vê, né? E assim, esse sonho vem regado à possibilidade da gente contribuir positivamente dentro do que está no nosso alcance, porque se a gente pega as ferramentas que a gente sabe usar e a gente guarda para nós, qual é a serventia, qual é a retribuição para a vida, para o universo? Exatamente. O nosso grande papel é aprender que ensinar, poder dar ao outro a oportunidade de ser tão feliz quanto nós conseguimos. E quem sabe mais, né? E quem assim, sabe mais. Sim, a gente quer que tudo isso seja possível para todos os que se interessem, os que estejam prontos, né, Nara? Então é muito gostoso e eu confesso, sonhava com isso. Por isso fui tão pronta. Eu já tinha pedido. Sonho realizado no sábado à tarde. Nossa! E não é numa noite de verão, porque aqui no sul tá uma friaca tremenda. Aqui também está frio, mas o sonho realizado aquece o coração, a alma e faz a gente ficar bem, né? Então, coisa assim, boa. Muita gratidão por esse espaço, por essa oportunidade. A ti também, querida. E fique sabendo que de todos os assuntos que eu estudo muito, estou disponível para você. Quantas vezes? Tá bem, te agradeço. Quem sabe a gente combina mais para frente uma outra oportunidade para a gente falar sobre outros aspectos, porque eu tô começando essa primeira live que eu faço, assim, onde eu convido alguém, né? E eu estou muito contente, assim, com a tua presença, com a tua entrega a essa atividade. E eu quero agradecer o pessoal que está todo aí assistindo. Depois, se tiverem perguntas para fazer, né? Se quiserem mais esclarecimentos de como é que funciona o uso da EFT, e se precisarem mais informações, né? A Virgília Borelli está aí no Instagram, no Face e no YouTube. Tá? WhatsApp, estamos disponíveis. Isso, depois o pessoal fica à vontade para fazer perguntas direto a ela ou direto a mim, né? Que vai ser um prazer poder ajudar mais as pessoas a ter mais resultados nos relacionamentos, a ser mais feliz, a ter relacionamentos mais nutritivos, né? Onde a pessoa se transforma, onde a pessoa cresce e evolui dentro das relações, assumindo a coautoria da própria história. Eu quero deixar para ti um grande beijo, querida. Mais uma vez, muito agradecida. Tá? E a todos que estiveram presentes, muito obrigada. Até a próxima, então. Tchau. A minha gratidão, um beijo no seu coração, amada. E um beijo para todo mundo que nos assistiu. Todos Sim, teve bastante gente aí conosco. Agora e os que assistirão depois. Com muito amor. Querida, beijo. Beijo. Tchau.